et toi? Ça va? Ouais. Então, você quer ver o Renildo Mandava falando francês? Fique comigo até o final do vídeo. Bonjour, salut à tous, comment allez-vous? Bom, je vais bien, c'est moi qui sou Zacarias, ou simplesmente que sou o Zacarias, e estou mais uma vez convosco para aprendermos la langue française sem sair de casa. Hoje temos um dos melhores laterais da atualidade, um moçambicano atualmente jogando no Atlético de Madrid, Renildo Mandava. Ele pertencia ao LOSC Lille, foi lá onde ele aprendeu a língua francesa e vamos ver uma entrevista a ele falando francês. Queremos ver como é que é quando um falante de português já tenta falar francês, como é que é. Então, porque eu sei que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo são falantes de português, estão aprendendo ou querem aprender francês, d'accord? Então, eu sei que você vai gostar do vídeo, por isso deixa o like, subscreva o canal e ativa o sininho de notificações. Então, nós queremos ver Renildo Mandava parlant français, d'accord? Vamos ver ele falando francês aqui. Voilà. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va? Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va? Ouais. Bon, on a envie de savoir qui tu es, qui est Renildo, pas Ouais. le joueur, on veut savoir qui tu es toi, Ouais. la personne, l'homme. Ouais. On peut parler en français un petit peu et après en portugais, c'est... Vamos lá. Voilà. Vraiment. Então já vimos O aí, treinador diz, meu rei, já sabes? Disse, já sei o que é, mister. Renildo cumprimentar o francês. Agora queremos ver ele explicar sua trajetória, ou seja, como é que ele se transferiu do Sport Lisboa e Benfica de Portugal para o Lille. Então, Epá, assim, o presidente ligou, tu já não podes jogar, tu foste comprar, já vais para Lille. Eu disse, não é possível. Como é que eu vou para Lille, não sei o quê? Non, c'est pas possible. Tu as déjà acheté, tu peux pas jouer, parce que si tu joues, tu peux blesser et après tu ne vas pas. Et tu connaissais pas du tout le club ou non? Non, je connais parce que Raphaël Léon, c'est mon ami. Il est déjà ici, et il já jogava aqui. d'accord. Então vi aí ele explicar como é que foi, né? Como quando o presidente ligou a dizer que ele não pode jogar, senão ele ainda poderia contrair uma lesão porque ele está a ser transferido para o Lille, d'accord? On continue, né? E ele a dizer também que conheceu o Rafael Leão, que agora é um jogador do AC Milan, d'accord? Voilà. Il dit non, c'est pas possible. Je vais jouer avec Raphaël Léon. Ah, non. Alors j'ai dit oh, ok coach, c'est bien, ok. Então, Agora ele explicou aí sobre Rafael Leão e tal. E agora ele vai explicar também sobre qual foi a reação de seus colegas de Sport Lisboa e Benfica quando souberam que ele vai se transferir para o Lille. Daqui a 17h30, já para o Mister fazer a equipa 11 que vai jogar, não sei o quê, todo mundo está vendo que Renildo n'est pas là. Tout le monde a fait ça. Pourquoi? Ouais. Tout le monde sait. Et puis le coach lui dit, oh Renildo, on va pas jouer parce qu'il est déjà Voilà. allé au Lille. Tout le monde, ah c'est bien, félicitations, ça. Et après, quand je vais au stade pour jouer avec Porto, parce que je suis le banc comme ça, moi, je ne touche pas le ballon, je ne touche rien. Je peux faire un mouvement et après, je peux blesser. Et après, on ne va pas. Voilà. Bela explicação de Renildo Mandava. Que tal até agora? Que tal ele já conseguir falar a língua francesa? O que vocês acham? Ah? Deixa aí nos comentários. Vamos ver. Je reste juste comme ça. T'as mis toutes les chances de ton... Ouais. Les personnes, ils frappent pour moi un ballon, je dis non, vas-y. Ouais, laisse pour toi. Non. Voilà. C'est drôle, muito engraçado e animado. D'accord, voilà, ça c'est bon. Non? Il parle la langue française. C'est vrai qu'il mélange un petit peu avec le portugais, mais il essaie de parler le français. Ça c'est positif. On a parlé de tout ton parcours. Ouais.
professionnelle. Maintenant, j'ai envie de parler un petit peu plus de toi, de tes goûts. A cultura é muito diferente. Muito, seja muito. Moçambique, C'est seja Portugal, sim, seja completamente. França. É. Voilà, maintenant, ils vont parler du goût, vão falar dos gostos, né? Vão falar da temperatura, como é que ele se sente estando noutro país, noutro climat. On va écouter. Comment est-ce que tu t'es adapté? Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce que tu as trouvé vraiment différent? Quelles sont les grosses différences en fait? Ouais, c'est différent, et je sais, parce que moi j'aime beaucoup le froid. Comment est-ce que se diz? Função, no grupo, t'as un rôle très important en fait. Ouais, ouais. Tu vois, tout l'amour que tu Ah, ouais, ouais, tous les jours. Voilà. Tous les jours. Moi, j'aime beaucoup tout le monde. Même si tu n'aimes pas moi, je suis ton ami. Voilà. Très bien. Palavras bonitas de Reinildo Mandavana. Ouais, il a dit que ele é uma pessoa, né? Que está disposto a amar a todos, né? É uma pessoa disposta a amar a todos, vá. Ça c'est bon, vá. Então, qu'est-ce que vous pensez par rapport a Reinildo Mandava? Ele fala bem francês, o que vocês dizem? Bom, eu acho que ele está num bom caminho, ele fala bem, ele já consegue entender. Deu para perceber que as perguntas que a madame lá posée, as perguntas que a madame colocou, ele conseguiu responder bem, né? Ele já entende a língua, é uma questão de praticar mais e já está. Então, o que nós aprendemos? Você também pode fazer o mesmo, né? Aquilo que você já aprendeu, tente falar. Arrisca falar. Não tenha medo. É isso que vai lhe ajudar a melhorar seu francês, d'accord? Atenção, você já faz parte do nosso grupo Amigos de Francês? Se ainda não faz, eu vou deixar o link na descrição. E entre no nosso grupo Amigos de Francês, porque lá tem 3 vantagens. Primeiro, você vai ter conteúdo exclusivo. Imagina ter conteúdo exclusivo. Segundo, você vai poder interagir com várias pessoas que gostam da língua francesa. Outros já falam fluentemente, outros ainda estão aprendendo, d'accord? E a terceira vantagem, você poderá também compartilhar suas dúvidas e algum material, talvez em francês, que você queira partilhar conosco, d'accord? Voltando. Voilà, est-ce que vous avez une doute, une question à poser? Laissez-vous commentaire. Merci beaucoup, on est ensemble à la prochaine fois. Atenção, se você ainda não baixou o e-book Aprender Francês desde Zero, você está cometendo um grande erro. Baixe esse e-book que contém 14 lições que vão lhe ajudar a falar fluentemente la langue française, d'accord?